aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu trago para vocês Felizes para Sempre, da Kira Cass, pela editora Seguinte. Felizes para Sempre é uma antologia de contos da seleção, onde se reúne os contos O Guarda, O Príncipe, A Favorita e A Rainha. Também há algumas cenas narradas pela Celeste, um conto chamado A Criada, que foi um epílogo extra que apareceu em alguns livros nos Estados Unidos, que é narrado pelo ponto de vista da Lucy. Tem um capítulo super legal também sobre o que aconteceu com as últimas selecionadas, a Natalie, a Elisa e a Chris. E também tem o primeiro capítulo do novo romance da Kira, que se chama A Sereia. O primeiro conto é A Rainha, que conta a história de como foi a seleção da Rainha Amberle e mostra como ela se apaixonou pelo rei Clarkson e por que ela amava tanto ele. Eu achei um conto bem interessante porque mostra como que surgiu esse amor, da onde surgiu esse amor. É interessante porque a gente descobre que ela já era apaixonada por ele antes da seleção acontecer. E ela nunca pensou que ela fosse ser escolhida, que ela fosse chegar lá, muito menos ser a rainha. E é muito bonito porque a gente entende da onde vem todo esse amor que ela tem por ele e por que ela ama tanto ele. Já que ele é um homem tão ruim que maltrata o próprio filho, e a gente acaba conhecendo um outro lado do Clarkson, e aí a gente pode tentar entender mais ou menos por que, da onde vem todo esse amor. Eu achei um conto bem interessante, e eu percebi também nas redes sociais que causou um alvoroço muito grande, porque muitas pessoas não conseguiram entender da onde ela tirou esse amor, porque ele é muito machista e ele queria controlar muito ela, como ele fez depois, quando a gente conheceu, né, anos depois que a gente conheceu em A Seleção, ele não mudou muita coisa. Só que, por outro lado, mostra também como foi a criação dele, como que foi viver com os pais em constante conflito, com muitas brigas. Então, depende um pouco da opinião de cada um. Eu confesso que quando eu li, eu fiquei sensibilizada pelo rei Clarkson, na época, príncipe Clarkson. Mas depois que eu li essas opiniões divergentes das meninas nos grupos, eu entendi que realmente ele era muito machista e, sei lá, eu não sei se ele merecia uma mulher como ela. Mas vale a pena você ler e tirar suas próprias conclusões. O segundo conto é O Príncipe, que conta algumas partes da história da seleção sobre o ponto de vista do príncipe e algumas coisas que aconteceram antes da seleção também. Tanto que é nesse momento que a gente descobre quem era a princesa Daphne e que foi o primeiro amor dele ou não sei se foi amor ou se foi só uma paquerinha e tal. Mas conta bem como que foi a história, conta o ponto de vista dele, o que ele pensava sobre a situação e eu achei super legal. E é engraçado também porque mostra a cena que ele conheceu a América. E, gente, é muito engraçado o que ele pensa dela. Eu achei isso muito legal. Foi um conto que eu gostei muito de ter lido. Fluiu bem. O terceiro conto é O Guarda, que conta algumas partes da seleção pelo ponto de vista do Espen. E, cara, eu gostei muito. Porque também, além de mostrar o que ele sentia pela América, mostra também como ele conheceu a Lucy e da onde que veio, né? Porque na escolha ficou muito do nada, assim. De repente ele se apaixonou pela Lucy, de repente ela se apaixonou por ele e a gente nem conseguiu entender direito. Pelo menos eu não consegui pescar de onde tinha vindo aquele romance. Mas pelo conto dele, a gente consegue entender mais ou menos. É bem legal. A Favorita, pra quem não conseguiu associar, conta algumas partes da seleção pelo ponto de vista da Marlee, que era a favorita do público na época, antes dela ser pega com o Carter. E justamente é essa cena que ela narra. Como foi ser pega e o que ela passou quando ela foi presa, quando ela foi escoteada e como foi o ponto de vista dela dessa relação. E além disso, em forma de pensamentos da Marlee, conta como eles se conheceram. Porque eu não sei vocês, eu também não lembro se isso foi dito no livro ou não, mas eu fiquei com a impressão de que era mais ou menos a mesma história da América, que eles se conheciam na província deles e acabou que ele apareceu como guarda e eles ficaram juntos. Mas não, eles se conheceram no palácio. E ela já narra que ela não vou contar muitos detalhes, mas ela já narra que ela não tava sentindo aquela coisa pelo príncipe, que ela não tinha certeza se eles tinham química e tal. E aí aparece o Carter. E aí começa todo o romance deles e eu achei muito fofo, porque eu realmente nem imaginava como que tinha começado. E aí mostra bem resumidamente como foi, eu achei super legal, vale muito a pena ver. Depois de A Favorita vem as cenas da Celeste. Foram 3 cenas. Uma quando ela chegou no aeroporto, que ela encontrou a Natalie, não sei se é a Natalie, eu acho que foi, a Marlee e a América, e ela já se mostrou toda superior. E o que eu achei legal nessas 3 cenas é que mostra bastante a evolução da personalidade dela. Porque na primeira cena que ela conheceu as meninas, ela era toda superior, ela tinha certeza que ela ia ser escolhida, porque ela era a melhor opção, ela era rica, famosa, era 2. E
ela tinha certeza que ela ia ser a melhor opção e que o Maxon ia escolher ela. Só que logo ali mesmo ela já começa a perceber que a América pode ser uma concorrente forte, que talvez ela não esteja com essa bola toda, eu achei bem legal. Mas o traço de personalidade dela, de se achar, de achar que ela é superior, que ela é melhor que as outras, ainda tá muito forte nesse, que foi bem no começo, né? E ela já tá traçando planos pra conquistar o Maxon, pra tirar as outras meninas da competição, então ela tá muito maligna ainda nesse capítulo. No segundo capítulo, já é uma Celeste mais contida, ela já percebeu que ela não é a favorita, que o Max não gosta dela, e que se ela ganhar alguma coisa, vai ser pelo status que ela tem, se ela conseguir chegar a ser rainha. Não porque ele vai amar ela, porque ele não vai. E ela já tem isso em mente. E aí é quando ela tenta seduzir ele, que a América vê depois, ele sai correndo atrás dela, então mostra essa cena pelo ponto de vista dela. E ela se sentindo rejeitada, porque ele saiu com tudo dela tentar seduzir ele e tudo mais. E aí ela começa a cair a personalidade dela, ela começa a se ver como uma pessoa... Não se vê como uma pessoa ruim, mas ela começa a perceber que aquela Celeste não é ela. E que ela precisa voltar a ser ela mesma, porque senão ela não vai conseguir nada de nada. E a terceira cena é já lá no final da seleção, quando ela já sabe que a América vai ser escolhida, e que ela já até conversou com a América, e elas já fizeram meio que as pazes, né? Teve aquela história toda que não é isso que conta, mas conta o Maxon dispensando ela, digamos assim, e ela entendendo que a América era a melhor opção, e ela confessa até que ela mesma já sabia que a América ia ganhar, e aí ela vai mostrando aquele traço de personalidade e ela vai começando a fazer planos pro futuro. Essa parte eu achei bem triste, meus olhinhos aguaram, porque ela vai fazendo planos pro futuro e ela vai pensando em como que ela vai ser, que ela vai conquistar muitas coisas, porque independente dela ter perdido, ela foi uma das 4 finalistas e isso vai trazer muitas coisas pra ela, e coisas positivas, e ela vai começando a planejar a vida dela e... Bom, vocês sabem, né? Ficou nisso aí. Depois das cenas da Celeste vem o conto, não sei se chega a ser um conto, da criada, que é narrado pela Lucy. Se eu não me engano, eu disponibilizei no blog pra você a tradução, porque na época não saiu no livro em português. Agora tá nesse livro aqui pra quem quiser. E conta, depois que a América vai até volta pra Carolina, porque o pai dela morreu, e aí toda a família descobre sobre ela e o Aspen, inclusive a Lucy descobre, aí eles, na volta, ela vai conversando com o Aspen sobre isso, porque que ele não contou pra ela, e que como que ela ia competir com a América, né? Porque a Lucy venerava muito a América e que ela não sabia como ela ia reagir, como ela ia olhar pra América, aquelas coisas dela, no caso, se sentir inferior. E aí vai mostrando um pouquinho do amor dos dois, de como estava sendo, né? Já tinha surgido há um tempo, pelo que parece no conto, e que eles vai mostrando um pouco de como que era esse relacionamento dos dois e o conflito do Aspen para contar pra América que ele já desistiu dela, que ele tem outra pessoa que combina mais com ele do que ela e que sabe que ela vai acabar ficando com o Maxon. E no final das contas ele não consegue falar nada disso pra ela, e aí vocês sabem como que se desenrola, que é no final de A Escolha, né? E eu gostei muito desse capítulo, achei muito fofo. Principalmente também, pelo que eu já disse no conto do Aspen, que mostra um pouco da relação dos dois. Porque parece que vem do nada. Mas não, né? É que a América não enxerga. E a gente só via a narração dos 3 primeiros pelo ponto de vista dela. Então, como ela não via por trás dos bastidores, digamos assim, ela não conseguiu enxergar. Pra ela, o Aspen gostava dela ainda, né? E aí ficou nisso aí. Mas com o conto da Lucy e do Guarda, deu pra gente ter uma noção mais ou menos de onde surgiu isso. E como os dois combinam. E como a América não tem mais nada a ver com a Aspen, porque ela não é mais aquela menina que morava em Carolina antes de ser selecionada. O próximo conto é o Depois de A Escolha, que é o epílogo extra que a Kira disponibilizou na internet quando ela resolveu contar sobre o livro novo, que seria A Herdeira. Ela disponibilizou esse capítulo extra para mostrar mais ou menos de onde surgiria o próximo livro, né? Que foi quando a América contou que ela estava grávida, e até então a gente nem sabia que era gêmeos, né? A gente só sabia que ela estava grávida. O próximo trecho se chama Por Onde Elas Andam, que conta a história das 3 selecionadas que não foram escolhidas, né? No caso, a Chris, a Natalie e a Elisa. Mostra um pouquinho do que aconteceu com as 3, né? De uma maneira bem resumida. E eu achei bacana. Achei meio superficial, mas achei bacana. Meio superficial porque é bem rápido, é coisa de 2 páginas, 3 páginas. Não dá pra gente se aprofundar muito mesmo. Mas eu achei legal saber o que aconteceu, que elas continuaram a vida, né? Que não é porque elas não foram escolhidas que a vida parou pra elas, elas ficaram selecionadas pra sempre. Não. Teve uma continuação aí, elas tiveram a personalidade delas bem imposta nesse epílogo da vida de cada uma.
E eu gostei bastante também desse trecho. Pena que não teve da Celeste, né, gente? Porque vocês sabem. Por último, tem o primeiro capítulo de A Sereia, que vai ser lançado em janeiro do ano que vem, se eu não me engano. Bom, é no ano que vem, eu só não tenho certeza se é em janeiro. E que é um romance, acho que foi o primeiro romance que a Kiri escreveu, antes mesmo de A Seleção. Só que eu não li esse primeiro capítulo, porque eu queria ficar fresquinha com os contos da Seleção, pra falar pra vocês o que eu achei. E acabou que eu ainda não li, mas depois eu vou ler. Eu acho que, na verdade, eu vou deixar pra ler o livro inteiro, porque eu não gosto de ler um capítulo, porque daí eu fico com vontade de ler e não lanço ainda, e aí eu fico com aquilo na cabeça. Então eu vou deixar pra ler tudo de uma vez ano que vem. Gente, são quase 450 páginas de conteúdo extra. Se você é fã da Seleção, se você já leu o livro, você precisa ler isso daqui. Porque, mas é a mesma cena que eu já li no livro. Gente, só de mudar o ponto de vista fica completamente diferente. É muito interessante, porque às vezes o que a América acha de uma cena não tem nada a ver com o que ela tá achando, ainda mais ela, né, que é super imprevisível, super irracional, e você fica por dentro da história de vários ângulos diferentes, muito bacana. A cena da Marli ser chicoteada, se eu não me engano, tem 3 versões. Acho que tem a versão da América no livro normal, tem a versão da Marli, e acho que não sei se é o guarda ou se é o príncipe que conta também. Não lembro, confundi já. Já tá tudo confuso já na minha cabeça. Que ler de novo. Mas conta por 3 versões diferentes e fica super legal. A outra coisa também, no começo de alguns contos, eu acho que é o da Celeste e o da Marli, se eu não me engano, tem uma notinha da Kira falando um pouquinho de como foi escrever aquele. Bem bacana, achei super legal ela se preocupar em passar isso pra gente. E aí ela explicou como que surgiu o título A Favorita pro conto da Marli, como foi difícil, como ela não pensou nisso e era tão óbvio. Bom, eu não vou contar tudo pra vocês, porque senão vocês não vão querer nem ler depois. Outra coisa super legal, gente, é que agora a Seguinte tá com uma mania, acho que a Companhia das Letras tá com uma mania muito legal de mandar os marcadores junto com o livro. Não tem como ninguém roubar o seu marcador. Só que você tem que recortar. E eu não tenho o menor talento pra isso, então eu prefiro deixar no livro mesmo, que é melhor ter um marcador no livro do que nenhum. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo. Não deixe de comentar se já comprou o seu exemplar desse livro. O que você está achando da seleção? O que você espera pro último livro? Eu confesso que eu tô bem ansiosa porque o final de Herdeira deixou com um ataque cardíaco. Galera, um beijão pra vocês e até a próxima.